Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac e com muito prazer, muita satisfação, vamos continuar o nosso super curso de Administração Financeira e Orçamentária. E a aula de hoje é a aula chamada Tipos de Orçamento. Professor, como assim tipos de orçamento? O orçamento, nós temos aí diversas metodologias, né? Nós temos diversas metodologias do orçamento. Tá? Então é o seguinte, diversos procedimentos. Então o que acontece? Eu vou colocar aqui todos os tipos de orçamento e dar uma geral para vocês e depois nós vamos aí dispositivo por dispositivo. Bacana? Vamos lá. Primeiro, né? Quando nós falamos assim, tipos de orçamento, ó, tipos, tá? De orçamento, tá? Nós temos aqui, primeiro tipo, ó, é o tradicional. Orçamento tradicional, que foi o primeiro. Foi o primeiro. Depois, evoluiu para o orçamento de desempenho. Depois, o orçamento programa. Ó, aí nós temos outro tipo, que é o orçamento base zero, uma outra metodologia. Base zero. Temos outra metodologia que é chamada orçamento participativo. E, finalmente, nós temos o último tipo, que é chamado orçamento incremental. Então, esses aqui são os tipos de orçamento, tá? Nós temos que saber. Professor, orçamento tradicional. Cara, o orçamento tradicional é o primeiro tipo de orçamento. O orçamento tradicional ele não está vinculado ao sistema de planejamento. Ele não está vinculado ao sistema de planejamento. Então é o seguinte, no orçamento tradicional, ele é uma peça de previsão de receita e fixação de despesa. Tá? Não tem essa, é para o cumprimento da obrigatoriedade formal, para o cumprimento da legalidade, o orçamento tradicional. Bacana, teve seu momento, claro, foi importante. E aí os caras começam, pô, mas e aí, cara? A gente aloca recurso, o que isso agrega para a sociedade? Não tem o quê? Não tem a mensuração de desempenho. Logo depois, nós tivemos o quê? Nós tivemos aqui o orçamento por desempenho. O que é o orçamento por desempenho? Os recursos do orçamento são alocados para determinado desempenho pré-selecionado, pré-escolhido. Depois, o orçamento programa. O orçamento programa já é o quê? O programa de governo, né? Ele retrata o programa de governo de determinado ente da federação, que hoje é o nosso orçamento, é o orçamento programa. Depois do orçamento programa vem o quê? O orçamento base zero. O que é o base zero? O base zero para eliminar os direitos adquiridos. Ou seja, todos os anos é como se fizesse um orçamento do zero. Tá? Do zero. O orçamento de programa, gente, ele tem o quê? Ele tem uma continuidade ao longo dos anos. Tá? Ele vai melhorando, vai aperfeiçoando, vai monitorando o seu desempenho e a sua avaliação. Já não, o orçamento base zero, ele reinicia do zero, pacote de decisão. Professor, orçamento participativo. O orçamento participativo é quando a sociedade é chamada para o processo de decisão, para o processo de planejamento. E, finalmente, o orçamento incremental é aquele que ele vai ser aumentado ou reduzido de acordo com o percentual, sem critérios nenhum. Vai ser 20% a mais, pronto, daí. Então, essa é o quê? Esses aqui são os tipos de orçamento que nós iremos estudar nessa aula. E aí, professor, cara, papo reto, com essa aula aqui, você estará mais do que suficiente para acertar qualquer questão de concurso, né? Eu fico vendo aí algumas aulas na internet, porque também, claro, a gente tem que fazer o benchmarking. Nós encontramos aí aulas maravilhosas de nossos concorrentes aí, professores, né? Graças a Deus nós temos esse tipo de coisa. Mas eu vejo o seguinte, aulas bastante superficiais. Não pode, a aula de concurso não pode ser superficial. Ela tem que ter o quê? Um certo nível de profundidade para realmente preparar o aluno. Então, contando um pouco da história, né? Da história. Então, é o seguinte, a origem histórica do orçamento público está associada no artigo 12 da Magna Carta, editada na Inglaterra, em 12 de junho de 1215. Esse documento foi contraposto aos abusos do príncipe João Sem Terra, que foi obrigado a assiná-lo pelos barões ingleses em reação às violências
perpetradas pelo seu governo, notadamente as ações, né, as ações tributárias abusivas. O artigo 12 proibiu a cobrança de tributos sem o consentimento parlamentar, ressalvados os casos expressamente previstos na norma. Uma vez adquirido o direito de autorizar as receitas, o próximo passo do parlamento britânico foi impor ao príncipe o direito de fixar e controlar as despesas governamentais, inclusive separando os bens pessoais do monarca do patrimônio público, ou seja, exerce um controle político. Tá? Um pouco da história. Então, olha só, isso é importante. Professor, como é que surgiu o orçamento? Né? Então, o orçamento surgiu, né? O primeiro apontamento histórico na nossa humanidade foi lá na Inglaterra, para conter os abusos do João Sem Terra. E hoje, professor, o orçamento faz isso? Claro que faz isso, né? Então, o orçamento hoje, nós temos o quê? Uma peça de previsão de receita e fixação de despesas. Ele controla a ação estatal. Você já pensou se não tivesse orçamento nos gastos no dia de hoje? Então, a administração pública poderia gastar onde quisesse. E a administração pública quebra, fale? Não, por quê? Porque nós temos o povo, tem um contribuinte para arcar o orçamento, né? Então é o seguinte, vamos lá, evoluindo um pouco mais essa história. O Estado orçamentário surge com o próprio Estado moderno. Professor, qual que é o Estado moderno? O Estado moderno é aquela configuração, logo depois aí da queda do feudalismo, né, surge o Estado moderno, onde há uma separação do quê? Onde nós temos três elementos do Estado. Nós temos o primeiro elemento, território, que é a base do controle do poder estatal. Nós temos governo soberano e nós temos povo livre, povo vinculado com uma cidadania a esse território, a esse Estado. Então, com o surgimento do Estado moderno, surge o que também? O orçamento, porque a administração pública, o Estado, tem o seu gasto, né? Então, o Estado orçamentário surge com o próprio Estado moderno, com o advento do liberalismo e das grandes revoluções, e que se constitui plenamente o Estado orçamentário, que procura, através do orçamento, fixar a receita tributária e patrimonial, distribuir rendas, entregar prestações de educação, saúde, seguridade e transportes, promover o desenvolvimento econômico e equilibrar a economia. Então, esse aqui é o Estado orçamentário, né? Então, o orçamento hoje é o maior instrumento da política fiscal do governo, né? Distribuição de renda, várias perspectivas, né? Então, o orçamento público pode ser analisado sob diferentes perspectivas, né? Então, lá, a primeira perspectiva, político-jurídica, ou seja, da legalidade. Percebe-se maior controle do poder legislativo sobre o executivo. Por quê? Porque o orçamento há necessidade de aprovação pelo parlamento, pelo povo. Então, o parlamento aprova o orçamento público. Então, nós temos um controle político-jurídico. E, claro, nós temos o quê? O ponto de vista econômico, né? Então, o orçamento público define, né, rumos da economia, né? Verifica-se a possibilidade de o Estado intervir na economia, incentivando os setores considerados estratégicos, bem como transferir renda entre segmentos da sociedade. Então, hoje o orçamento ela tem um fator econômico muito importante, né? Ah, professor, e aí aquela questão lá de finanças públicas, né? Onde nós temos aí o orçamento, aquela função estabilizadora, uma função redistributiva. Exatamente, o que é uma função redistributiva? Ele vai distribuir a riqueza. A estabilizadora, ela visa o que? Estabilizar a economia. Então, hoje, o orçamento também é um grande dispositivo, tá? Um grande dispositivo em relação aí ao ponto de vista econômico, né? Do ponto de vista econômico. O orçamento tem grande impacto na economia. As despesas e investimentos podem gerar aumento nacional, segundo a visão macroeconômica keynesiana, né? E hoje, né, o orçamento, desde a adoção das políticas macroeconômicas keynesianas, é só para vocês entenderem a importância do orçamento público na sociedade e na economia. Logo depois da Grande Depressão, que é a queda de bolsas de valores dos Estados Unidos, 1929, tá certo? Onde quebrou tudo, né? E foi uma crise de mercado, né? Uma crise de mercado porque o sistema capitalista ele tende o que? Acúmulo de receita, de riquezas, né? Então as empresas estavam com todos os
estoques lotados de mercadoria, de produtos, não tinha para que vender. E, ao mesmo tempo, nós tínhamos uma população toda ela o quê? Toda ela fragilizada, quebrada, né? Então, nós tínhamos essa situação, né? Tínhamos essa situação aí na crise de 29. Aí surge esse cara aqui, John Maynard Keynes, né? Com a teoria macroeconômica keynesiana, que ele fala o seguinte, olha, o Estado ele vai ter que intervir. O Estado vai ter que intervir para resolver essa situação. Daí vem o quê? Vem o intervencionismo do Estado, né? Então, o que ele falou? Ele começou a contratar pessoas, vou resolver esse negócio. Tá? John Maynard Keynes, o que aconteceu? Cara, isso está aí, está na história. Ele começou a contratar pessoas, tá? Para, de manhã, cavucar, fazer buracos. Opa! E à tarde, ele passa o quê? Enterrar esse buraco. Para quê? Para chegar no final de semana, esse cara ter um dinheirinho no bolso. Uma renda. Com esse dinheirinho no bolso, ele passa ali na padaria, compra um pãozinho, compra um bambolê, tá aqui um chinelo, compra uma havaiana, compra uma camisa, compra um bem de consumo. Ou seja, ele passa a se ingressar no mercado consumidor. E assim por diante. Ele faz o quê? O dinheiro circular. Faz o dinheiro circular. E aí o Keynes, sabiamente, ele chega e fala o seguinte, né? Olha, em vez de a gente ficar contratando pessoas para cavocar buraco de manhã e tampar buraco à tarde, por que a gente não pega esse dinheiro, contrata pessoas para fazer saúde, educação, assistência social, saneamento básico, meio ambiente e assim por diante? Daí surge o quê? O Estado keynesiano, as políticas macroeconômicas e tudo isso previsto no orçamento. Então o que acontece? Daí o Estado passa a ter o quê? Novas atribuições, né? Atribuições de educação, de saúde, de assistência social e assim por diante, para até um instrumento que é de distribuição de renda. Tudo isso através do quê? Da política macroeconômica keynesiana. Tá? Pronto, tá aí, bingo, né? 10, né? Então essa parte introdutória, essa parte filosófica, um pouco da cultura aí do orçamento, eu termino aqui. E agora, professor? Cara, agora é o seguinte, papo sério com vocês, tá? Papo sério, você quer ficar competitivo? Você quer sair do auto-engano? Você quer passar no concurso público? Você quer? Você tem que fazer a sua parte. Tá? Cara, diversas provas de concurso público, né? Diversas provas, principalmente concurso público, que tem prova discursiva, aqui você estuda, porque aqui você aprende comigo. Você vai ter que saber um conceito de orçamento. Tá? Recentemente aí teve um concurso aí que eu fiz um recurso, né? Tá? Conceitue orçamento público. E aí você vai ter que ter uma referência para isso. Se na pergunta está assim, você tem que colocar o seguinte, ó, segundo Aliomar Baleiro. Professor, quem que é o tal de Aliomar Baleiro? Um grande jurista tributarista que nós temos no Brasil. Tá? Então, esse aqui é um conceito muito utilizado e pacificado por todas as bancas de concurso. Então, o cara que vai corrigir sua prova, você pode ter certeza que ele conhece o Aliomar Baleiro. Então, você coloca assim, conceitue. Segundo o Aliomar Baleiro, o orçamento é um ato pelo qual o Poder Legislativo autoriza o Poder Executivo, por um certo período e por menores, ou seja, detalhadamente, a realização de despesas, a fixação da despesa aqui, né, destinadas ao funcionamento dos serviços públicos e outros fins, dotando-os pela política econômica e geral do país, assim como a arrecadação das receitas criadas em lei. Então, olha aí um conceito. Então, você tem que conhecer esse conceito, cara. Se tem AFO na sua prova, você tem que colocar esse conceito exatamente assim no seu caderninho de revisão. Você tem que ter um caderninho de revisão. Tá? Você tem que ter um caderninho de revisão, cara. Isso aqui é muito importante, o conceito de orçamento. Né? Passando esse conceito de orçamento, agora a gente vai aí para os tipos orçamentários. Né? Então, vamos lá. Primeiro tipo orçamentário, orçamento tradicional ou clássico. Tá? Então, clássico ou tradicional, estão se referindo ao examinador à mesma coisa. Tá? Tradicional, vem da tradição. Então é o seguinte, como lá, João Sem Terra, né, queria controlar o abuso de poder deles. O que eles fizeram? Controlaram a receita. Ou seja, já controlou, né, a vontade feroz do Estado em arrecadar. Logo depois controlou o que? A sua despesa. Para até evitar um déficit, né? Um déficit orçamentário aí que vai ter que pagar é o povo, né? Então, o que diz o orçamento clássico, né? Cuja origem se identifica com as instituições democráticas representativas, ou seja, a origem se identifica com as das instituições democráticas representativas, ou seja,
A partir do momento que surge o poder legislativo e o poder executivo, surge o orçamento. Então ele confunde, é o mais antigo, o orçamento tradicional, ele teve um dever importante na sociedade, né? Era uma peça de previsão das receitas e autorização das despesas públicas, até hoje é assim, né? Classificadas estas por objeto de gasto. Objeto de gasto, tá? Então é o seguinte, quando falar o seguinte na prova, classificação do orçamento por objeto de gasto. Isso vai estar na sua prova. Então, objeto de gasto, automaticamente o aluno já tem que linkar com o orçamento clássico ou tradicional. Ele não vai ter opção, ele vai ter que fazer essa vinculação, né? Sem se cogitar as necessidades reais da administração e da sociedade, nem dos objetivos econômicos sociais atingir com a sua execução. Ou seja, ele está desconectado com a realização de alguma coisa. Tá? Não há planejamento, há ausência de planejamento. Então, esse aqui é o orçamento tradicional ou clássico, né? Como características, nós temos aqui, não é baseado em uma programação. Não tem programação, não tem planejamento. Atribui recursos para o pagamento de pessoal, compra e material, aquisição de imóveis, ou seja, pagamento de pessoal, compra de material, aquisição de imóveis, etc. O quê? Esse cara aqui é o quê? É o elemento de gasto, o objeto de gasto, né? Isto é, distribui os recursos segundo objetos de gasto. Força os diferentes setores públicos a pressionar a administração superior em busca de maiores recursos, né? Professor, força os diferentes setores, né, públicos, né? Então, o que acontece? Como ele não tem uma realização, ele não tem uma finalidade, né? Então, o que acontece esse tipo de orçamento? Há uma briga política enorme sobre ele. O cara, o quê? Os órgãos, as entidades, eles ficam brigando por mais orçamento. Então, o orçamento tradicional e o orçamento clássico, ele quer isso. Tá? Ele quer o quê? Ele quer mais orçamento. Como você não tem um mecanismo, um parâmetro para avaliação da sua execução, né, do seu desenvolvimento, como não tem isso, né? Então, o que acontece? Né? Então, o que acontece, né? Então, o que acontece? Como não tem isso, o que acontece? Ele fica pressionando, eu preciso de mais orçamento, porque o orçamento anterior não deu. Aí, beleza. Como o outro lado não sabe, mas para que você quer isso? O que você quer realizar? Por que o outro não deu? O que você gastou? Será que o que você gastou, o que você gastou realmente deveria ser gasto? Será que o recurso não poderia ser alocado melhor? Então, ele pressiona a administração em busca de maiores recursos. E fica muito fácil porque não está vinculado a algum resultado pretendido. Não existe processo de controle e avaliação física. Está aí. Ele é uma peça de autorizativa, né? Previsão de receitas e o quê? Previsão de despesas, né? Consequentemente, os responsáveis superiores procedem, na maioria das vezes, a cortes indiscriminados no montante dos recursos solicitados no intuito de adequar a despesa estimada à receita, né? Aí aqui tem o princípio o quê? Do orçamento equilibrado, tá? Princípio do orçamento equilibrado. Como assim, professor? Princípio do orçamento equilibrado. Cara, receita igual despesa. Se você sabe que na previsão da receita não vai ser arrecadada e a despesa está muito maior, você vai ter o quê? Vai ter que reduzir as despesas. E aí? Como você não tem um critério de avaliação de desempenho, não tem um programa de governo, ele é uma peça meramente autorizativa, o que acontece? Você vai cortar os recursos, 30%, né? Sua correção é incremental. É 30%. Eu vou pegar o orçamento de todos os órgãos e cortar 30%. Ou seja, aumentar é o que? É incremental, é só percentual. Tá? Não tem nenhum outro valor agregado nele, né? Ou superestima as receitas para atender às pressões das demandas, das despesas, né? Como assim superestimam as receitas? Então é o seguinte, né? Então é um orçamento que não está aí previsto nenhum tipo de realização e o que acontece? Todos os órgãos aí que estão vinculados ao orçamento precisam de recurso. O orçamento é recurso. O orçamento é dinheiro para fazer acontecer as coisas, né? Então o que acontece? Cada órgão é um feudo. Cada órgão tem o quê? Tem lá a sua verba no orçamento, né? Aí o que acontece? É um com mais poder que o outro. Aí o executivo, né, ele chega no momento que ele fala, cara, eu não vou entrar nessa briga. O que eu vou fazer? Eu vou superestimar a receita. Então, eu vou majorar a receita
para atender essa demanda, mesmo sabendo que a receita ela não vai ser arrecadada. Então, é um mundo de faz de conta na prática da gestão, né? Ok, vamos lá, né? Agora o seguinte, aí o que aconteceu? O orçamento ele foi evoluindo, tá? Ele foi evoluindo. Opa, vamos parar com isso, cara. Então, se você quer, tá? Se você quer aí, realmente aí, se você deseja aí realmente aí que você, se deseja realmente aí que você queira aí se você queira, que você deseja uma realização, alguma coisa, cara, agora o que acontece? Agora você vai ser por realizações. Então, ao invés de ser meramente uma fixação de despesa, agora vai ser por realizações. Ah, você quer orçamento? Quero. Você quer, eu quero construir uma ponte. Beleza, coloca ali uma realização, né? Pronto, é o que? O desempenho ou realizações, ó, funcional. Então, o orçamento de desempenho ou realizações é a mesma coisa, é por função. Ele está realizando. Ó, o orçamento de desempenho consiste no processo de orçamentário que se caracteriza por apresentar duas dimensões do orçamento. O objeto de gasto, que é o anterior, que é o tradicional, e um programa de trabalho, contendo as ações desenvolvidas. Toda a ênfase reside no desempenho organizacional, sendo também conhecido como orçamento funcional. Então, a função. Então, isso aqui é o orçamento de desempenho. Tá? É um próximo passo, né? Então, começa com o tradicional, vai para o desempenho. E aí, pessoal, aí ele vai crescendo. Aí, nós temos aqui um outro tipo de orçamento, que é hoje o que é oficial no Brasil, que é o orçamento-programa. O que acontece? Esse programa é o programa de governo. Tá? É um programa de governo. Inclusive, o orçamento-programa, tá? Ele foi criado pela Lei 4.320, de 64, e o Decreto-Lei de 67, e o Decreto-Lei de 67, gente, ele consolidou a implementação do orçamento-programa. E a Constituição Federal de 88 recepcionou o orçamento-programa. Então, hoje, oficialmente no Brasil, tá, tanto na União, tanto nos estados, tanto no município, nós temos aí o orçamento-programa como orçamento vigente da nossa nação, né? Então, tem o orçamento-programa. O que acontece? Cara, nós vamos ter programas de governo. Bolsa Família é um programa de governo que tem um objetivo específico, né? Qual que é o objetivo específico? Qual é o desempenho específico do Bolsa Família? Ele quer o quê? Ele quer garantir uma renda mínima para a população, tá? Porque por várias finalidades. Primeiro, para incluir essa pessoa no mercado do consumidor. Segundo, para dar uma situação digna a essa pessoa de renda mínima. Tá? De renda mínima. Ah, Luz para Todos, é outro programa de governo. Minha Casa Minha Vida. Esse pessoal fala Minha Casa Minha Dívida, né? Então, mesma coisa, dá o quê? Dá oportunidade de habitação para aqueles que estão excluídos, né? E assim por diante. Então, programas de governo. Então, hoje, todo o orçamento brasileiro ele é feito por programas de governo. Todas as ações têm o quê? Tem um programa previamente definido. Vamos lá, o orçamento-programa surgiu originalmente como sistema de planejamento, programação e orçamentação, introduzido nos Estados Unidos, né, da América no final da década de 50, sob a denominação PPBS, Programa Budgeting System, né, Sistema de Planejamento, Programação e Orçamento, né, PPBS. Cara, se o examinador quiser fazer uma pergunta top, ele vai colocar essa sigla na prova. PPBS. Automaticamente você vai vincular PPBS ao quê? Ao orçamento-programa, tá? Ao orçamento-programa. Você vai colocar isso aí, né? Vamos lá, né? Então nós temos aqui o orçamento-programa, tá? O orçamento-programa aqui. Principais características, né? Do orçamento-programa, ó. Integração, planejamento, orçamento, quantificação de objetivos e fixação de metas, relações insumo-produto, alternativas programáticas, acompanhamento físico-financeiro, avaliação de resultados e gerência por objetivos. Eu vou ler de novo isso aqui. Tá? Então, o orçamento-programa significa o quê? A evolução da metodologia do orçamento. Tá? Então, significa o quê? A evolução. Olha só os procedimentos. Ó. Integração. Então, ele integra. Temos um sistema de planejamento. Então, vai integrar o planejamento com o orçamento. Beleza. Ele vai quantificar os objetivos. A fixação de metas. Então, tem metas, tem objetivos. As relações insumo-produto. Tá? Quais são os insumos necessários para você gerar um produto? Alternativas programáticas, ou seja, o planejamento A, B, C, D.
Acompanhamento físico-financeiro, ou seja, o que é físico-financeiro? Quanto de dinheiro saiu, quantas coisas entraram. Avaliação de resultados, né? Gerência por objetivos, né? Então você tem o quê? Cada programa, você tem o quê? Gerente de programa, tem um cara que é responsável pela execução. Então, isso é a profissionalização. Eu sou muito fã do orçamento do programa, muito fã. Olá, meus amigos, minhas amigas. Inicialmente eu peço licença a vocês, pois interrompi os seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa para você conhecer o nosso serviço aqui da Lá Concursos. Nós aqui da Lá Concursos, nós estamos montando o melhor curso para a Universidade Federal de Pernambuco, especialmente para 2 cargos específicos, para o cargo assistente em administração e para o cargo técnico em administração. Qualquer um desses cargos, o nosso curso completo, ponto a ponto digital, super competitivo, 100% gravado em AD, em estúdio profissional, por apenas R$ 119,90. Quer se matricular? Quer assistir o restante dessa videoaula? Quer o PDF e quer muito mais aulas? Clique aqui embaixo, você vai ser direcionado diretamente para o nosso site e vem estudar com a gente aqui na LAC, que você não vai se arrepender. Bacana? Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.